Olá, meu nome é Douglas Marney, sou arquiteto, astrólogo e um admirador da mitologia em todas as suas formas de expressão: hindu, babilônica, egípcia, germânica, nórdica, celta, maia, inca, tupi-guarani e iorubá, entre outras. Também sou apreciador da arte. Na minha página pessoal do Facebook tem um álbum chamado Mitologia e Arte, com mais de 1.000 publicações, desde 2012. Agradeço, em primeiro lugar, ao Fernando Guimarães pelo convite de poder participar do terceiro encontro Astrocabana de Astronomia e Astrologia e parabenizo-o pela sua iniciativa. Hoje vamos falar da mitologia greco-romana e o título da palestra é A Sala do Trono do Olimpo. Vamos colocar aqui uma apresentação que preparei para vocês. Para falar da Sala do Trono do Olimpo, vamos ter que começar do início dos tempos, da Teogonia de Hesíodo, que dizia que no princípio era o caos sendo entendido como a personificação do vazio primordial, anterior à criação, quando a ordem ainda não havia sido imposta aos elementos do mundo. E do caos nasceram a Terra, ou Gaia, o Tártaro, as profundezas abissais, onde a luz nunca chega, e Eros, o princípio de atração entre os corpos. E Gaia gerou espontaneamente o céu, Uranus, os montes, Úria, e os mares, Pontos. E Uranus passou a unir-se a Gaia, gerando os titãs, seres descomunais, com uma estatura descomunal, os cíclopes, que tinham só um olho no meio da testa, e os hecatônquiros, ou seja, seres com 50 braços. Uranus via esses filhos e mandava Gaia guardá-los em suas entranhas. Ela ficou insatisfeita e pede aos filhos que se rebelem contra o pai para que eles possam vir à superfície de Gaia. Cronos, o mais jovem dos titãs, se apresenta como voluntário. No momento que Uranus preparava se unir a Gaia, Cronos castra o pai. Aqui nós temos uma representação de Vasari, a mutilação de Urano. Giorgio Vasari. Então, Cronos assume o poder e seu reinado é conhecido como a Era de Ouro. Ele toma sua irmã Rhea, uma titânida, como esposa. Porém, havia uma profecia que um de seus filhos iria destroná-lo. Então, quando eles nascem, ele os devora. Rhea, aborrecida, esconde seu sexto filho, Zeus, e dá uma pedra envolta em panos para Cronos comer. Aqui uma representação de Goia, de Saturno, ou Cronos, engolindo seus filhos, devorando seus filhos. Zeus é escondido em uma caverna no Monte Dicte, em Creta, e alimentado com uma cabra com cauda de peixe chamada Amalteia. Ele cresce e decide enfrentar o pai. Conta com a ajuda de Metis, a deusa da prudência, que prepara uma beberagem que faz Cronos vomitar todos os seus filhos. Zeus então liberta os cíclopes do Tártaro e eles fabricam armas para os filhos de Cronos. A Zeus dá um raio, a Poseidon um tridente capaz de provocar terremotos e maremotos, e a Hades o capacete da invisibilidade. Inicia-se uma guerra de 10 anos, chamada Titanomaquia,
E Zeus vence Cronos e os titãs. Os titãs são mandados ao Tártaro e Cronos é mandado ao exílio. Ele vai para o Lácio. Aqui uma imagem de uma batalha entre os deuses e os titãs. Outra imagem de Júpiter fulminando os gigantes. No alto vemos os deuses e abaixo os titãs e os gigantes. E depois de vencer a batalha com os titãs, Zeus dividiu o mundo com os seus irmãos, Poseidon e Hades. Zeus ficou com os céus e os ares, Poseidon com os mares e Hades com o mundo inferior, para onde iam as almas dos mortos. Aqui nós vemos à direita Zeus e a águia, nessa representação de Caravaggio, e à esquerda com um forcado, ou seja, uma lança com duas pontas, e seu cão Cérbero, Hades, e ao lado Poseidon e o cavalo. Na sala do trono do Olimpo, então, se estabeleceram 12 deuses, 6 deusas e 6 deuses. Zeus e Hera, irmãos e marido, um esposo, um casal. Zeus se casou com Hera. Poseidon, filho de Cronos. Deméter, filha de Cronos, irmãos de Zeus e Hera. Hefestos, filhos de Zeus. Palas Atena, filha de Zeus. Ares, filho de Zeus. Afrodite, aquela que nasceu das espumas do mar, quando da castração de Urano, do sêmen que caiu no mar, nasceu Afrodite. Apolo e Ártemis, irmãos gêmeos, filhos de Zeus. Hermes, filhos de Zeus, e Héstia, irmã de Zeus. Eles decidiam as questões que chegavam ali era decidido nesse colegiado sobre a presidência de Zeus. Deus do céu e dos fenômenos atmosféricos, do trovão e do raio, mantém a ordem e a justiça no mundo. Casou-se com sua irmã Hera, mas teve inúmeros filhos com deusas imortais, e estas sempre sofriam a perseguição de sua esposa. Aqui convém fazer uma observação que, antes de se casar com Hera, Zeus já havia tido diversos filhos com deusas, mas até aí eles não sofriam a perseguição. Depois que ele se casou com Hera, quem se relacionasse com Zeus iria sofrer da ira de Hera. Os deuses em seu palácio comiam a ambrosia e bebiam néctar, ao som da lira, do canto e da dança. Aqui vemos uma representação de Zeus e Tétis. Tétis é a mãe de Aquiles, e ela vem pedir a Zeus que não mande seu filho para a guerra de Troia, porque ela imagina, tem uma premonição que ele irá morrer nesta guerra. Se vocês perceberem, no alto à esquerda, vemos o rosto de Hera, espionando o que acontece nessa entrevista de Zeus e Tétis. Zeus ou Júpiter e Tétis. Aqui a Leda e o cisne. Zeus se disfarça de um cisne para driblar os ciúmes de Hera, ele se metamorfoseava. Aqui nós vemos Zeus sob a forma de um cisne. E ele tem, então, um contato com Leda, e daí nascem 2 ovos, cada um com um par de gêmeos. Castor, imortal, mortal, que era filho de Tíndaro, marido de Leda, e Pólux, imortal, que era filho de Zeus. Clitemnestra, filha de Tíndaro, e Helena, filha de Zeus. Então, estes 2 imortais eram semideuses, filhos de Zeus, com uma mortal, Leda, rainha de Esparta, esposa de Tíndaro.
Aqui nós vemos Zeus metamorfoseado em uma chuva de ouro para seduzir Danae. O pai de Danae havia recebido uma profecia que o seu neto iria destroná-lo e matá-lo. Então ele trancou sua filha em uma torre. Zeus se metamorfoseou de uma chuva de ouro e se relacionou com Danae, e ela é a mãe de Perseu, Perseu, o matador da Medusa. Anos mais tarde, em uma competição, Perseu atira um disco e ele atinge o pai de Danae, matando-o, cumprindo-se assim a profecia. Júpiter e Io, para seduzir Io e disfarçar-se de Hera, fugir da perseguição de Hera, ele se transforma em uma nuvem e assim consegue se relacionar com Io. Aqui vemos o rapto de Ganímedes. Ganímedes era um belo príncipe de Troia e Zeus, disfarçado, metamorfoseado em águia, seu animal de estimação, rapta Ganímedes e o leva para o Olimpo, para substituí-lo como escansão dos deuses, ou seja, aquele que servia o néctar e a ambrosia, função que primariamente era atribuída a Hebe, a deusa da juventude. Hera, irmã de Zeus, filha de Cronos e Reia, considerada a deusa protetora dos matrimônios. Orgulhosa, ciumenta e vingativa, perseguia todas as deusas imortais que se envolviam com seu esposo, bem como os frutos destes relacionamentos, inclusive a Hércules, cujo nome significa a glória de Hera. Teve 4 filhos: Ares, o deus da guerra; Hefaistos, o ferreiro dos deuses; Hebe, a deusa da juventude; e Lícia, a protetora dos partos. Aqui nós vemos uma representação de Zeus e Hera em um momento íntimo, porque afinal eles tinham também uma afinidade, apesar de todo o ciúme de Hera e também do arroubo de Zeus em encontrar outras parceiras. Aqui Hera, com seu animal de estimação, o pavão, era protetora do matrimônio, tinha como animal de estimação o pavão, que é essa maravilha em forma de ave. Aqui vemos Zeus, ou Jove, e Io. Lembra do Io, que ele se transformou em uma nuvem para seduzi-la? Depois que ele percebe a aproximação de Hera, transforma Io em uma vaca. E ela segue sendo perseguida por Hera, que manda um moscardo, um mosquito que a atormentava, e ela vai até o Egito, onde Zeus lhe devolve a forma humana. Então ela tem como filho Épafo, um dos reis do Egito. Poseidon, ou Netuno, filho de Cronos e Rhea, depois da vitória de Zeus, passou a reinar sobre os mares. Imponente e exuberante, tinha um cortejo formado por delfins, tritões e nereidas. Sua carruagem é puxada por seres metade cavalo e metade serpentes. Aqui, no caso, teriam cauda de peixe. Avassalador, seu tridente provocava terremotos e maremotos, como já vimos quando ele ganhou esse tridente dos Cíclopes. Aqui vemos Netuno em sua carruagem com seus cavalos, ao seu lado Triton, seu filho, soprando uma concha, avisando que algo iria acontecer,
E no céu, rasgando o céu, um raio, provavelmente alguma manifestação de seu irmão Zeus. É um momento de tensão nessa. Parece que é necessário entrar em ação. Essa imagem provoca esse sentimento. Netuno e Anfitrite. Netuno cortejou Anfitrite por um ano. Primeiramente, ele foi muito rude, ela fugiu, se escondeu e ele insistiu, até que ela cedeu e ele chegou sendo mais delicado. Então, eles se uniram e formaram um belo casal. Aqui o triunfo de Netuno e Anfitrite, à esquerda nós vemos Netuno com sua carruagem cruzada por cavalos, no meio Anfitrite coroada com uma bela um pano esvoaçante e ao seu redor seres que acompanhavam o séquito de Netuno, ou Poseidon, para os gregos. Deméter, ou Ceres para os romanos. Filha de Cronos e Réia, considerada a deusa dos lavradores e dos frutos da terra. É ligada ao arquétipo da deusa-mãe, da fertilidade da terra. Teve uma filha com seu irmão Zeus, Perséfone. Essa filha eles tiveram antes de que Zeus se casasse com Hera. Perséfone foi raptada por seu tio Hades, que a levou ao mundo subterrâneo. Aí Deméter fica extremamente triste, se recolhe e a terra deixa de produzir seus frutos. Então Zeus intervém e o Hades devolve a sua filha, filha de Deméter. E vemos Deméter com uma foice no meio de uma plantação de trigo, pode-se notar também trigo em seus cabelos, então existe uma relação dessa deusa com a capacidade da terra de produzir frutos e alimentos para os seres humanos. Aqui Deméter lamentando-se pela perda de Perséfone, uma criação de Evelyn de Morgan. Aí ela vai até seu irmão Júpiter, Deméter ou Ceres, implora a Zeus ou Júpiter que ele faça alguma coisa para que sua filha seja devolvida. Ao lado de Júpiter está a sua irmã Hera. Aqui são 13 irmãos se encontrando. E há um acordo que Hades devolve, Hades ou Plutão devolve Perséfone para que ela passe um determinado tempo na superfície. Porém, astuto, ele dá 3 caroços de romã e ela fica intimamente ligada ao mundo subterrâneo. Então, ela divide seu tempo entre uma parte na superfície e outra no mundo subterrâneo. Isso tem uma analogia com a semente, que primeiramente ela germina embaixo da terra e depois aflora para produzir os seus frutos. Hefestos, ou Vulcano, filho de Zeus e Hera, era o deus do fogo e dos metais, o ferreiro dos deuses. Nasceu feio e disforme, e sua mãe não gostou de sua aparência e o atirou para fora do Olimpo. Ele caiu na ilha de Lemnos e, na queda, ele ficou coxo, ficou manco de uma perna. Então, ele foi recolhido pelo anão Sedalion, que o ensinou a trabalhar o ferro, o bronze e os metais. Depois montou sua forja em um vulcão. Aqui nós vamos parar para contar uma história para voltar ao Olimpo.
Vulcano mandou de presente uma cadeira à sua mãe Hera. No entanto, quando ela se sentou nessa cadeira, ela ficou presa. E aí Zeus não aguentou de ver a, a sua esposa presa em uma cadeira, chamou seu filho e falou: solte essa mulher. Ele falou: sim, eu solto desde que você me admita aqui. E nesse momento passava por ali Afrodite e falou: e tem mais uma coisa, eu quero me casar com Afrodite ou Vênus. Então eles formaram um casal. E aqui nós vemos Vênus ou Afrodite pedindo armas a Hefestos ou Vulcano. Ela pedia armas para seus heróis favoritos. Depois nós vamos ver quais eram esses heróis favoritos. Aqui a forja de Hefestos, numa trabalho de Giordano Luca. Então, aqui se nota que o Hefestos tem muita relação com o trabalho duro, com a forja, com o ferro, com a transformação e com a criatividade também. Ele era muito engenhoso em suas criações. Aqui Palas Atena, desprezando os avanços de Hefestos, ele Hefesto tentou violentá-la e ela recusou, eles eram muito fortes, mas ele acabou ejaculando em suas coxas. Então, Palas Atena pegou um pano, limpou suas coxas e jogou ao chão. E daí, desse contato da esperma de Hefestos com a terra, nasceu Erictônio. Era um ser, metade homem, metade serpente. Quitônio tem a ver com terra, né? Se vocês lembrarem das placas tectônicas, são as placas terrestres. E esse ser foi dado por Atena para as filhas de Cécropes cuidarem. Vulcano foi casado com Afrodite, mas ela tinha uma relação extensa com Ares ou Marte, né? E Ares tinha um auxiliar chamado Alectrion, que o alertava quando o sol ia nascer, para que ele deixasse o local. Mas um dia Alectrion dormiu e o sol, aquele que tudo vê, surpreendeu o casal. Então, Hélios, o deus Sol, chamou Vulcano e ele prendeu o casal na rede, no leito, com uma fina rede, e chamou todos os deuses. Nós vemos aqui nessa imagem, no alto, Hélios, o condutor do Sol, e Eos, à sua frente, a Aurora. Depois, no centro da imagem, nós temos Júpiter, né, Zeus, e Hera ou Juno. Ao lado, com o caduceu, Hermes, olhando para um lado e apontando para o outro. Ao fundo, nós vemos até Cronos com a sua foice ao fundo, no lado direito, ao alto. Então, foi o maior flagrante que se conhece na história do Olimpo. Palas Atena ou Minerva, filha de Zeus e Metis, a deusa da prudência, é considerada a deusa da paz, da razão e da justiça. Zeus, ele tinha medo que Metis o superasse, então usou de um estratagema. Ele pediu a Metis que se transformasse em algo muito grande. Ela se transformou e ele falou: agora eu duvido que você se transforme em uma gota d'água. E ela se transformou em uma gota d'água na mão de Zeus e ele engoliu. Só que depois ele tem uma incrível dor de cabeça, pois Metis estava grávida dele. Então, Hephaestus é chamado e abre a cabeça de Zeus, e Palas já nasce vestida com uma armadura e uma lança, soltando um lancinante grito de guerra. Ela preside a literatura e a filosofia, só lutava nas guerras que considerasse justas e era uma excelente estrategista.
Aqui nós vemos uma representação justamente do nascimento de Palas Atena, que ela sai da cabeça de Júpiter, ao lado de Júpiter, com uma faca muito grande, quase um machado, está Hefestos, que abriu a cabeça para que ele pudesse nascer. Ao lado esquerdo, no alto, nós temos Mercúrio, e Palas Atena já sai pronta para a guerra. Minerva ia sempre visitar as musas. As musas também eram filhas de Zeus antes do casamento. Eram filhas de Zeus com Mnemose, né, a memória. E Minerva, como gostava da filosofia, ia visitá-las, porque existia a musa da história, do drama, da comédia, do canto, da lírica. Então, todas as atividades voltadas à filosofia, sabedoria, e Minerva se dava muito bem com as musas que moravam lá no Monte Helicon. Aqui o combate de Marte e Minerva. Sempre havia um Marte fanfarrão e ele sempre lutava com Minerva e, infelizmente, para ele, sempre perdia. Ela era muito mais agressiva e ele gostava da briga pela briga. Ela não, como estrategista que era, sempre vencia seu irmão. Aqui a disputa de Pales e Poseidon pela cidade de Atenas. Nós vemos aqui Palas e ao seu lado uma oliveira. E Poseidon chega com os cavalos. Os cavalos são a impetuosidade. E a oliveira produz o azeite. Então, os cidadãos de Atenas escolheram a oliveira, porque Atenas era conhecida como um local do saber, da filosofia. Nós temos diversos filósofos que atuavam em Atenas. Platão, Sócrates, Aristóteles, todos aqueles filósofos, entre outros. Ares, filhos de Zeus. Aí eu coloquei uma interrogação, porque dizem algumas fontes que era cansada das traições de seu marido, havia também cometido uma traição. Então, Zeus talvez não fosse o pai de Ares ou Marte. Violento, brutal, fanfarrão e impulsivo, é considerado o deus da guerra. É aquele que age antes de pensar, age por impulso. Seu séquito é formado por seus filhos Fobos, o horror, Deimos, o pavor. Esses filhos ele teve com Afrodite, Eris, a discórdia, e Enio, a avassaladora. Esses dois não eram filhos dele. Os filhos eram somente Fobos e Deimos. Curiosamente, acumula mais derrotas do que vitórias. Seu local preferido era a Trácia, um país selvagem, de aspecto rude e rico em cavalos. Aqui nós vemos uma representação de Diego Velázquez, de um grande guerreiro da sua época, e que ele colocou o título da obra como Marte, o deus da guerra. Aqui outra figura de Marte em ação, protegendo o príncipe. Isso é um afresco no teto de um palácio, feito por Pietro da Cortona. Aqui o casal Vênus e Marte, que sempre se deu bem, e o filho Eros, ou Cupido, acompanhando-os. Uma obra de Paris Bordone. E aqui Marte acompanhada por Vênus e as graças. As graças também são frutos de um casamento anterior de Zeus com não, antes de ele se casar com Hera.
As graças eram destinadas a distribuir a graça e a elegância. E Marte sempre vinha muito sujo da batalha, então ele, Vênus chamava as graças para deixá-lo com um aspecto melhor para que eles pudessem se entregar aos prazeres da carne. Afrodite ou Vênus. Ela é fruto de uma relação entre Uranus e Gaia, ou seja, quando é, Cronos ou Saturno castra Uranus, o esperma daquela relação cai no mar e da espuma do mar nasce Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Ela foi casada com Hefestos, não teve filho com eles, mas teve 3 filhos com Ares, Fobos e Deimos, que nós já falamos, e Harmonia, que se casou com Cadmo, rei de Tebas. Teve um filho chamado Enéas, cujo pai era o pastor Anquises. Eles eram troianos. Apaixonou-se por Adonis, que foi morto por um javali, e do sangue que caiu na terra nasceram anêmonas. Aqui vemos uma outra obra sobre o nascimento de Vênus, temos diversas, a mais conhecida é aquela que está no Museu Uffizi, e conhecem, e essa é de Bouguereau, William Adolphe Bouguereau. Aquela primeira obra que eu me referi é de Botticelli. Aqui Vênus e seu filho Cupido, numa obra de Alessandro Allori. Vênus e Adonis. Vênus estava nesse dia com Adonis e recomendou que ele não fosse viajar, mas ele resolveu ir à caça, acompanhado de seus cães, porém foi morto por um javali. E ela ficou absolutamente transtornada com a perda. Aqui, Vênus e Anquises, ele era um pastor, ela se apaixona por ele, mesmo sabendo que ele era um mortal, e tiveram um filho, Enéas. Enéas foi o único que sobreviveu à guerra de Troia, e ele, depois de uma grande epopeia, chega ao Lácio, na Itália, onde funda uma cidade. Dizem que ele é o precursor de Roma. Que nós temos uma representação da estrela da manhã, a estrela matutina. Vênus, nós sabemos, ela pode aparecer, o planeta Vênus pode aparecer tanto de manhã como à tarde, matutina e vespertina. Nessa obra, ela vem como a estrela da manhã, aquela que antecede o Sol em seu nascimento. E Afrodite Calipídios, ela tinha muitos epítetos, mas esse Calipídios significa a Vênus das belas nádegas. Apolo, filho de Zeus e Leto, considerado o deus da música, das artes e da poesia, também conhecido como Febo, o brilhante, é o condutor das musas, o deus da inspiração, da harmonia da natureza e da medicina. Depois de vencer a monstruosa serpente Piton, ele retira sua pele e a coloca em um santuário de Delfos. Ali ficavam as pitonisas, suas adivinhas, suas profetisas. Aqui Apolo sendo coroado por Nike, a deusa da vitória, depois de matar Piton. Obra de Noel Köppel. Aqui Apolo, Mnemosine, a memória, a mãe das musas, e as musas, todas elas. Nós temos aqui um detalhe, que a Urânia, a musa que
estudava os céus, a astronomia e a astrologia, a patrona dos astrólogos. Musurana está sentada com um compasso sobre um globo celeste. Apolo e Dáfne. Apolo nunca foi muito feliz no amor. Ele se apaixonou por Dáfne, mas ela o rejeitou e, sentindo a sua aproximação, ela pediu para seu pai, que era um deus rio, que a transformasse. E ela se transforma num loureiro, numa árvore. Vocês podem perceber os galhos de árvore saindo de suas mãos. E aí Apolo adota as folhas do loureiro para premiar os vencedores das competições com uma coroa de louro. A morte de Jacinto. Apolo também se apaixonou por Jacinto, mas Zéfiro, o deus leste, ele ficou com ciúmes. E quando Apolo lança um disco em uma competição, ele faz com que esse disco seja encaminhado até a testa de Jacinto e o mata. E aqui Apolo fica culpado porque ele lançou o disco e matou aquele que ele tinha muito apreço. Ártemis, filha de Zeus e Leto, era tida como a deusa da caça, protetora dos animais selvagens e da natureza. Vivia nas montanhas e das florestas. É irmã gêmea de Apolo e nasceu primeiro, assistindo todo o sofrimento da mãe no parto. Então pede para seu pai Zeus para se conservar virgem. É considerada uma deusa lunar e vinha sempre acompanhada de sua matilha de cães. E nós vemos uma representação de Diana, ou Ártemis, com uma lua no topo da cabeça, o arco e a flecha, sua arma favorita. Aqui temos Ártemis após o banho, uma das suas seguidoras a ajuda a se banhar, e aqui do lado direito, o fruto da caça, alguns animais que iriam prover a alimentação de todos. Diana e Calisto. Zeus se transforma na própria Ártemis ou Diana para seduzir Calisto. Ela fica extremamente confusa, mas cede ao ímpeto de Zeus. E ela fica grávida. E aqui se descobre que ela está grávida. E a Ártemis a expulsa de seu séquito. E ela tem um filho na floresta. E depois ela é transformada numa ursa, que é morta pelo próprio filho. Zeus ficou compadecido dela e transformou na constelação da Ursa Maior. Diana e Acteon. Acteon é um caçador que surpreende Diana no banho e ela lança-lhe a água, asperge a água contra ele e ele se transforma em um cervo, que é morto pelos seus próprios cães. Então, aqui nós temos um aspecto cruel e vingativo de Diana. Daquele pobre caçador que a surpreendeu banhando-se. Hermes, filho de Zeus e Maia, considerado o mensageiro dos deuses. Possuía sandálias aladas e um bastão com duas serpentes enroladas, o caduceu. Protegia os comerciantes, os ladrões e os mentirosos. Nas encruzilhadas das estradas eram colocados montículos de pedra em suas homenagens, as ermas. Esses montículos de pedra eram chamados ermas. Era o único Deus com permissão de entrar e sair do mundo dos mortos. Aqui nós vemos um afresco de Hermes com seu caduceu, sandálias e capacete alado, feito por Giovanni Battista Tiepolo. Esse afresco está em um palácio, no teto de um palácio.
Aqui Mercúrio, ou Hermes, coroando a filosofia como a mãe das artes, uma obra de Pompeu Batoni. Aqui Hermes, ao lado do rio Aqueronte, onde o barqueiro Caronte via buscar as almas dos falecidos. Estas tinham que lhe dar uma moeda para que poderem atravessar e chegar à porta do Rio dos Mortos. E ele avança segurando o seu caduceu, enquanto as almas imploram por sua ajuda. E aqui uma estátua de Jean Bolonha com uma leveza incrível. Ela se vê que é uma leveza tão grande quanto a do próprio Deus, que vivia voando, mensageiro dos deuses, rápido como o pensamento. Héstia, ou Vesta, filha de Cronos e Réia, considerada a deusa protetora do lar, do fogo doméstico. Também obteve de Zeus a graça da virgindade. Recebia honras excepcionais, celebravam seu culto em todos os lares e no templo de todos os deuses. Tinha uma vestal, uma sacerdotisa, necessariamente virgem. Aqui uma vestal acendendo o fogo sagrado. E aqui um sacerdote com uma vestais. Então, a Este era a sacerdotisa, aquela que gostava do sagrado, da divinização, do culto aos deuses. Era a sacerdotisa mor de toda a Grécia. Dioniso, ou Baco, filho de Zeus e Semele, é o deus do vinho e do delírio místico, nascido duas vezes, devido a um estratagema de Zeus. Ou seja, soube que Semele estava grávida e chegou até ela, disfarçada de uma velha, falando para que ela pedisse ao seu companheiro que se apresentasse em sua verdadeira forma. Quando ele chega, ela faz o pedido, ele fala, peça outra coisa, menos isso. Ela insiste e ele se apresenta como um raio, fulminando-a. Nesse momento, ele chama Hermes, Hermes tira o filho de dentro do ventre de Semele e costura em sua coxa. Posteriormente, Dioniso nasce da coxa de Zeus. Então, ele foi muito perseguido, vagou pelo mundo com um séquito de mênadas, mulheres selvagens, Sileno, sátiros, e tinha um carro puxado por panteras. Aprendeu o cultivo do vinho e trouxe esse conhecimento para a Grécia. Zeus convidou-a para residir no Olimpo, devido ao seu conhecimento na fabricação do vinho. Com a sua chegada, Héstia cede seu lugar e passa a cuidar do fogo sagrado, dos rituais referentes ao fogo sagrado. Nós vemos Baco, uma obra de Caravaggio, com uma taça de vinho. Que Baco e Ariadne. Ariadne ajudou Teseu a derrotar o Minotauro em Creta e abandonou na ilha de Naxos. Baco Dionísio estava passando por ali, se apaixonou por ela e lhe deu uma coroa de estrelas. Depois eles se casaram e foram um casal que permaneceu feliz por muito tempo. Aqui nós vemos, no lado direito, Dioniso, à sua frente, as panteras puxando o seu carro e Ariadne, ao seu lado, de vestes azuis claras, e no restante, faunos, silenos e mulheres selvagens. E aqui uma bacanal, uma festa destinada ao deus Baco, junto à estátua de Pan, que era uma festa onde se buscava o êxtase através da ingestão do vinho. Nós não poderíamos deixar de falar de Hades, ou Plutão. Ele é filho de Cronos e Réia, deus do reino dos mortos. Tinha um capacete
que o tornava invisível, dado pelos cíclopes. Rege o mundo subterrâneo, de onde quem entra não sai. Nem mesmo ele só saiu poucas vezes, uma delas para raptar Perséfone. Seu reino é dividido em Campos Elíseos, onde iriam as almas dos bem-aventurados, Érebo, onde ficavam os medíocres, e Tártaro, a profundeza dos abissal, onde iriam os criminosos. Quando Zeus determina que Perséfone seja devolvida, ele lhe dá 3 caroços de romã para ela comer, de modo que ela fica intimamente ligada ao seu reino. Passa um tempo na superfície e outro no Hades. Nós já vimos que isso aí tem a ver com a semente, que primeiramente germina dentro da terra e depois aflora na superfície. Aqui uma representação de Hades e Cébero, seu cão de 3 cabeças, feita por Agostino Carracci. Aqui uma representação de Hades com a sua lança ou forcado, uma lança com 2 pontas. Aqui o rapto de Perséfone, feito por Simone Pignoni, quando ele a leva ao seu mundo, sua sobrinha Perséfone. Para os deuses, essa questão de parentesco próximo não era problema. E aqui uma pessoa que, além de Héracles, conseguiu entrar e sair do mundo subterrâneo. É Orfeu. Ele vai em busca de Eurídice. E com sua lira, ele consegue seduzir o casal Hades e Perséfone, que se encontra ali ao fundo. Mas Hades permite que ele leve Eurídice somente com uma condição, que ele vá à frente, ela atrás, e ele nunca olhe para trás. Isso aconteceu durante todo o trajeto, até que, quase chegando à superfície, ele não resiste e olha para trás. Há tempo suficiente para ver Eurídice se transformar em um espectro e sumir para sempre. Depois Dioniso, o Orfeu fica desolado e acaba sendo morto pelas Mênades. Então, o Olimpo, qual o objetivo desta palestra? Ver os diversos aspectos dos deuses para serem aplicados no seu mapa astral. Qual o tipo de Júpiter que você tem? Qual o tipo de Afrodite? Com esse enriquecimento desses conceitos, você pode aprofundar a sua interpretação do mapa astral. Essa é a nossa colaboração. Trazer os aspectos mitológicos para a interpretação do mapa. Para finalizar, meu nome é Douglas Marney, como já sabemos. Temos esse site, douglasmarney.com.br, onde eu trato de mitologia e astrologia, ambas relacionadas com obras de arte, e também trato de cinema, que faço a astrobiografia das estrelas famosas. A última que fiz foi Hedy Lamarr, uma que aliou a beleza com a genialidade, e estou trabalhando agora com Ingrid Bergman, a eterna Ilsa Land dos filmes Casablanca. Mais uma vez agradeço ao Fernando Guimarães pela oportunidade e desejo muito sucesso para seu encontro. Muito obrigado.